a proclamação da República foi um golpe, e eu posso provar. Como uma das bases para esse estudo, usarei o livro 1889, do jornalista e historiador Laurentino Gomes. Mas antes, precisamos compreender o contexto histórico do Brasil no final do século XIX, e era bastante complexo. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil era uma monarquia constitucional. Naquela época, o país enfrentava mudanças sociais e econômicas, com o crescimento das cidades e a chegada de novas ideias políticas. Dom Pedro II era amplamente respeitado por sua imagem de estadista comprometido com o progresso do Brasil. Ele era visto como um líder inteligente e educado e promoveu modernizações no país, como o desenvolvimento da infraestrutura e o apoio à ciência e à cultura. Sua postura liberal e a abolição da escravatura em 1888, assinada pela princesa Isabel, também lhe garantiram reconhecimento. No entanto, esse respeito começou a diminuir devido a insatisfações das elites e de militares com sua gestão. E falando nela, a abolição da escravatura em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, foi um marco importante na história do Brasil. Muitos proprietários de escravos estavam insatisfeitos com o governo, pois tinham perdido sua principal fonte de lucro e trabalho. Em caso de abolição, sustentavam eles que os proprietários deveriam ser indenizados pelo Estado. E isso não ocorreu. Como resultado, a Lei Áurea serviu como um combustível para a campanha republicana. Muitos antigos senhores de escravos, e até alguns meses antes se diziam fiéis súditos do imperador, aderiram rapidamente à República, falando de um momento em que a representatividade e a popularidade dos republicanos no parlamento estava baixa. Em 1884, foram eleitos para a Câmara dos Deputados apenas 3 republicanos, entre eles, inclusive, 2 futuros presidentes da República, Prudente de Moraes e Campos Salles. Na legislatura seguinte, apenas um conseguiu ser eleito. E na última eleição parlamentar do Império, em 31 de agosto de 1889, o Partido Republicano conseguiu eleger apenas 2 deputados. Percebendo que não conseguiriam realizar seu projeto político pelo voto, os republicanos optaram por concretizar suas ideias através de um golpe militar. Para isso, se aproveitaram do descontentamento nos quartéis desde o fim da Guerra do Paraguai, fator decisivo para a queda da monarquia. Precisavam, porém, de um líder de suficiente prestígio na tropa para levarem adiante seus planos. É aí que entra Marechal Deodoro da Fonseca. O que de início foi difícil, visto que Deodoro era um homem de convicções monárquicas, se dizia amigo do imperador e lhe dever favores, chegando até mesmo a declarar que o imperador já estava velho, cansado, e ele desejava ter a honra de acompanhar seu caixão. Outro problema é que, àquela altura, o Marechal se encontrava gravemente enfermo. Passava o tempo todo na cama e temia-se que morresse a qualquer momento. Aos 62 anos, com a vida marcada por atos heróicos na Guerra do Paraguai e sucessivos desentendimentos com autoridades imperiais, Deodoro era o depositário de todas as esperanças dos conspiradores republicanos. Em 14 de novembro de 1889, os republicanos fizeram correr um boato sem fundamento de que o governo do primeiro-ministro liberal Visconde de Ouro Preto havia expedido ordem de prisão contra o Marechal Deodoro e o líder dos oficiais republicanos, o tenente-coronel Benjamin Constant. Tratava-se de proclamar a República antes que se instalasse o novo parlamento, recém-eleito, cuja abertura estava marcada para o dia 20 de novembro. A falsa notícia de que sua prisão havia sido decretada foi o argumento decisivo que convenceu Deodoro finalmente a levantar-se contra o governo imperial. Ninguém falava em proclamar a República. Tratava-se apenas de trocar o ministério. E o próprio Deodoro da Fonseca, voltado para a tropa no quartel, gritou: "Viva Sua Majestade, o Imperador!" De pé, diante do ministério, Deodoro fez um discurso permeado de queixas. Explicou que assumiria a liderança do movimento para vingar as ofensas e injustiças
do governo contra os militares. Disse que só o exército sabia sacrificar-se pela pátria e que, apesar disso, era maltratado pelos políticos que só sabiam cuidar de seus interesses pessoais. Afirmou que estava doente, mas que mesmo assim aceitara assumir o comando das tropas, porque não era homem de recuar diante de mal algum. Temia somente a Deus e lembrou dos serviços que prestara na Guerra do Paraguai, a qual passara 3 noites e 3 dias combatendo o inimigo dentro de um pântano, com a roupa encharcada e a água até a cintura. Sacrifício que Vossa Excelência não pode avaliar, acrescentou, dirigindo-se ao Visconde de Ouro Preto. Por fim, avisou: todo o ministério estava demitido e que um novo governo seria organizado, a partir de uma lista que ele próprio levaria ao imperador. Esse pequeno detalhe indica que até aquele momento Deodoro ainda não estava convencido de proclamar a república. Estivesse depondo a monarquia, e não apenas o gabinete chefiado por Ouro Preto, por qual motivo ele levaria uma lista de ministros para aprovação do imperador? O então alferes Cândido Mariano da Silva Rondon, que estava ao lado de Deodoro naquele momento, disse depois que ouviu ele gritar um viva ao imperador, uma saudação habitual naquela época. A mesma história foi relatada pelo ministro do Chile no Rio de Janeiro, em despacho diplomático para o seu governo em Santiago. Deodoro nunca negou ter dado esse viva, mas a história oficial republicana sempre se esforçou para esconder este episódio. Mas o certo que se sabe é que em nenhum momento Deodoro proclamou ou deu vivas à república. O clima entre civis e militares revoltosos era de completa euforia. Apenas, com um porém, faltava proclamar a república. Na tentativa de forçar uma definição do marechal, Quintino Bocaiúva deu instruções a Sampaio Ferraz, um jornalista e promotor público, para que fizesse um pronunciamento a favor da república diante das tropas. Seguindo as instruções, Ferraz colocou-se diante das grades e gritou: "Viva a república!". Quando ouviu, Deodoro determinou que se calasse. "Ainda é cedo", avisou o marechal. "Não convém por hora aclamações". Terminando o desfile, Deodoro voltou para sua modesta casa, onde morava, em frente ao Campo de Santana, e apenas alguns metros de onde destituiu o ministério. Ao ouvir de Benjamin Constant que a república ainda não estava proclamada, Aníbal Falcão correu para a redação do jornal Cidade do Rio, de propriedade do abolicionista José do Patrocínio. Ali, na companhia do próprio Patrocínio e de outros 2 líderes republicanos, Pardal Malé e Silva Jardim, redigiu às pressas a única proclamação da República ouvida naquele dia. A moção, redigida de forma tortuosa por Falcão no jornal de Patrocínio, era endereçada aos senhores representantes do Exército e da Armada Nacional. Anunciava que o povo reunido em massa na Câmara Municipal fez proclamar, na forma da lei ainda vigente pelo vereador mais moço, o próprio Patrocínio, então com 36 anos, após a gloriosa Revolução, que pelo próprio fato aboliu a monarquia no Brasil, o governo republicano. O povo em massa reunido na Câmara Municipal, na verdade, não passava de meia dúzia de jornalistas e intelectuais. Os republicanos precisavam agir rápido para aproveitar os acontecimentos e convencer de vez Deodoro a romper os laços com a monarquia. Para isso, se valeram de outra notícia falsa. Quintino Bocaiúva e o barão de Jaceguai mandaram um mensageiro a Deodoro para informar que o novo primeiro-ministro escolhido pelo imperador era Gaspar Silveira Martins, um político gaúcho, com quem Deodoro não se dava, por conta de terem disputado o amor da mesma mulher na juventude. Assim, Deodoro foi convencido a assinar a ata e a romper com o regime monárquico. Na noite do dia 15, o imperador encarregou o conselheiro José Antônio Saraiva de ser o novo primeiro-ministro. Saraiva se dirige por escrito a Deodoro, comunicando-lhe a decisão do imperador. E Deodoro lhe responde que já havia concordado em assinar os primeiros atos que estabeleciam o regime republicano e federativo. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite, assinado por Deodoro, anunciava que o exército e a armada
tinham decretado a deposição da família imperial e o fim da monarquia, mas em nenhum momento mencionava a palavra república. Por fim, anunciou que no momento oportuno, por meio de um plebiscito nacional, a nação seria consultada sobre a troca de regime. Mas o problema é que essa consulta só veio um século depois da derrubada da monarquia, em abril de 1993, ou seja, 103 anos depois. Durante o período republicano, especialmente nas primeiras décadas, houve um esforço considerável para criar uma identidade nacional que se distanciasse do passado monárquico. Isso se deu através de um discurso ideológico que frequentemente deslegitimava a monarquia e o governo imperial, associando-os a práticas autoritárias e a falta de representatividade popular. A geração que viveu sob o Império do Brasil testemunhou pessoalmente o governo de Dom Pedro II, depois de 100 anos, havia desaparecido. E as novas gerações cresceram em um contexto republicano, onde a memória da monarquia era frequentemente distorcida e marcada por críticas. Muitos brasileiros na época, assim como hoje, quando se fala em monarquia brasileira, têm ideia de uma monarquia absolutista, nos moldes do século XV, que não era verdade, pois a monarquia brasileira era parlamentarista constitucional. Deixando claro esses aspectos e outros fatores, veio o plebiscito, e venceu a República. A proclamação da República começou com Dom Pedro II e sua família sendo expulsos do Brasil, com Dom Pedro II levando terra brasileira em um travesseiro, para caso ele morresse fora de sua pátria, ela fosse colocada em seu caixão. Depois da queda da monarquia, a família imperial foi exilada na Europa, cada um vivendo em lugares diferentes, dependendo de favores de amigos e apoiadores, pois o imperador e sua família não acumulavam riquezas, muito menos desviavam recursos. As últimas palavras de Dom Pedro II, expressando seu amor pelo Brasil, foram um pedido sincero: que Deus me conceda estes últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil.